Você já se perguntou o que torna uma experiência de rock and roll verdadeiramente lendária? Bem, hoje vamos mergulhar no mundo indomável de Lemmy Kilmister, a figura icônica que definiu o rock and roll conforme suas próprias regras. Dos limites dos primeiros dias do gênero até abrir caminho com o Motorhead, a jornada de Lemmy é uma viagem selvagem pelo coração e alma da música. Imagine isso, um jovem Lemmy ainda não empunhando um baixo, mas já cativado pela essência do rock and roll, enquanto muitos estavam imersos nos sons da invasão britânica de The Beatles e The Rolling Stones, Lemmy encontrou a sua verdadeira conexão com os pioneiros. Desde os gritos selvagens de Little Richard até a elegância descontraída de Eddie Cochran e Gene Vincent. Mas a história de Lemmy não começou com o Motorhead, ela começa na névoa psicodélica da geração Flower Power. No meio do movimento psicodélico, Lemmy se viu carregando equipamentos para nada menos que Jimi Hendrix, ajudando o lendário guitarrista a esculpir os sons que ecoariam pela história. Um dos seus primeiros shows pagos de Lemmy envolveu o apoio de Hendrix, uma experiência hipnotizante que preparou o terreno para o que estava por vir. O palco pode ter sido montado, mas Lemmy ainda não tinha pegado um baixo. Isso mudou inesperadamente quando os iniciantes locais do Hawkwind se viram sem um baixista num dia de um show crucial. Lemmy, mesmo nunca tendo tocado um contrabaixo antes, foi convencido a entrar, e essas tentativas modestas deixaram uma marca indelével na banda. Essa performance improvisada levou Lemmy a se tornar membro permanente do Hawkwind, onde até emprestou sua voz para alguns de seus maiores sucessos, como Silver Machine. Enquanto o Hawkwind mergulhava no lado mais pesado do Flower Power, alinhado com os sons psicodélicos do início do Pink Floyd, Lemmy encontrou uma enorme satisfação em tocar música para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Mas toda a história tem suas reviravoltas, e a jornada psicodélica de Lemmy com o Hawkwind deu uma guinada inesperada quando ele foi dispensado por questões relacionadas a drogas. Mesmo após ser despedido dos Hawkwind devido às questões relacionadas a drogas, não se deixou abater. Ao contrário, viu nisso uma oportunidade de encontrar um novo caminho. Formou uma nova banda, dando a ela o nome da última música que compôs para o antigo grupo, Motorhead. A separação dos Hawkwind pode não ter sido amigável, mas coincidiu com uma mudança de guarda no cenário musical. A trajetória de Motorhead liderada por Lemmy marcaria a transição de uma era. Enquanto o som psicodélico ainda ecoava em 1968, Lemmy estava prestes a lançar as bases de um novo gênero, com a sua abordagem corrosiva ao rock and roll. Hawkwind pode ter decidido que não precisava de Lemmy, mas a formação do Motorhead coincidiu com uma mudança no paradigma sonoro. A música de Lemmy evoluía, assim como ele próprio, recusando-se de se conformar com as expectativas convencionais da indústria da música. Motorhead tornou-se o pioneiro na fusão de punk ao heavy metal, com sua abordagem crua e autêntica. A banda, liderada por Lemmy, desafiou as convenções musicais da época, explorando novos territórios sonoros. Enquanto a psicodelia dava lugar a uma era mais pesada, Motorhead emergia como um farol de rebeldia e inovação. As lembranças desses dias psicodélicos, onde por vezes consumíamos 3 ou até 5 ácidos antes de subir ao palco, permaneceram gravadas na memória do músico. A mudança de ambiente musical, do psicodélico ao punk e heavy metal, ecoou nas palavras de Lemmy. Às vezes tomávamos 3 ácidos antes de subir ao palco, e às vezes 5, porque todo mundo dizia que não funciona 2 dias seguidos, mas descobríamos que se dobrássemos a dose, funcionava. A despeito dos sons psicodélicos entrarem na moda em 1968, Lemmy, anos depois, estava à beira de um gênero novo, com uma nova banda, o Motorhead.
Enquanto a banda marcava território na história do rock, Lemmy olhava para trás em seus dias com a banda psicodélica com carinho e afirmava: Hawkwind foi uma das melhores experiências que já tive em uma banda. Entretanto, este capítulo não possui um fim. Assim como a trajetória musical do baixista, este é apenas um momento de longa e infindável jornada pelo universo do rock and roll. A narrativa continua, sem destino final, explorando os contrastes e as evoluções sonoras de Lemmy, de Hawkwind a Motorhead, de psicodelia ao punk e heavy metal. A jornada musical de Lemmy é um testemunho de sua recusa a ser aprisionado por convenções. Ao explorarmos esta jornada infinita, somos convidados a contemplar não apenas o legado musical de Lemmy, mas também a essência do rock and roll. Um território fértil para a autenticidade, reinvenção constante e a eterna exploração do desconhecido. A música de Lemmy não é uma melodia que se encerra, é uma sinfonia em constante evolução, e nós, como espectadores dessa narrativa musical, somos agraciados com uma experiência que transcende o tempo e as fronteiras musicais. A história de Lemmy está longe de terminar, pois o espírito do rock and roll vive para sempre em cada acorde, em cada nota, guiando-nos por um caminho sem fim de descobertas musicais. Este é apenas mais um capítulo na epopeia sonora de Lemmy, um ícone que desafiou as expectativas e que continua a inspirar gerações presentes e futuras. E assim, seguimos adiante na Sinfonia Interminável de Lemmy, um herói musical cuja jornada não conhece limites.